Sim, estamos. Tá ótimo. Então, olha, como vocês estão vendo, eu tô usando o celular aí para fazer uma apresentação para vocês, para a gente trabalhar com o Arduino Uno, né? E o que ocorre aí? Bom, eu não estou, então, com as mensagens de vocês. Então, eu não estou recebendo mensagem, eu não percebo mensagem de vocês, tá? Então, qualquer coisa, ou vocês... Eu acho que se vocês levantarem a mão, dá para mim ver aí alguma coisa, tá? Ou vocês já abrem o áudio aí para mim, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, tá bom? Então, para a gente poder trabalhar aí e fazer essa dinâmica aí hoje, ver se vai funcionar, né? Bom, então, essa é a nossa plaquinha. Lembra? Semana passada a gente já tinha demonstrado para vocês, né, essa plaquinha aí, como é que ela era, o hardware dela, enfim. A gente tinha observado algumas características dela, né? E aqui está ela ao vivo, né? Então, lembrando aí, ó, onde está o meu... Deixa eu ver se eu consigo um zoom aqui. Aqui. Opa. Exato. Então, aqui está o nosso microcontrolador, né, o ATmega. Aqui é justamente a entrada de uma fonte, quando a gente quer fazer o trabalho com uma fonte avulsa, né? Então a gente pode trabalhar a fonte por aqui. Então eu vou usar um conectorzinho. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ó. É aquele conector que tem um pino central, né? Ó, tem um pino central ali. Beleza. Aí, aqui então nessa parte toda é a parte da fonte, né? Então ele gera aí 3.3 e 5 volts, tá? Aqui é a nossa entrada USB, então meu sistema está aqui sendo alimentado pelo USB, né? Então ele pode fazer aí o papel de alimentar a nossa plaquinha. Aqui eu tenho um LEDzinho, ó. Aqui embaixo eu tenho outros dois LEDzinhos. Então aqui é a parte da transmissão aqui, tá? E aqui eu tenho o nosso LEDzinho apontando que a nossa placa está on, ela está ligada, né? Então deixa eu desligar aqui só para vocês verem ela apagar aí, ó. Ó, apagou, tá? Ó, vou ligar novamente. Beleza, ligou ela aí, ó, tá? Vê que o nosso amiguinho aqui ligou, etc. E esse aqui que tá é um LED de... Na hora que você transmite e recebe, ele dá Então, esse LEDzinho aqui, na hora que transmite e recebe, ele pisca, né? E aqui o recepção e transmissão também são dois LEDs que acabam piscando, né? A gente percebe, então, aqui do lado, ó, estão as saídas, né? Elas estão numeradas aqui de 0 a 7, né? Então aqui é só digital e PWM, tem uma aqui que está indicando transmissão, né? Ou seja, saída de dados para lá, e aqui um 0, né? Que é a recepção. Depois eu tenho entradas aqui também de 9 até 13, depois um GND e a ref. Tá? Do outro lado, aqui, do outro lado, né? A gente tem aqui de A0 até A5 são entradas analógicas, e aqui a gente tem as potências, né? Eu tenho aí o ref e o reset, 3.5, 5, 2 de GNV e um VIN aqui, uma entrada de tensão. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Ok, né? Então, tranquilo. Tá com mau contato aqui no meu... Esse
LEDzinho aqui, ele está ligado no pino 13. No Arduino Uno, ele está ligado no pino 13, tá bom? Então, a gente pode utilizar esse LED aqui da placa usando o pino 13 ainda. Ele está interligado ao pino 13, tá? Bom, eu tenho um reset aqui, ó, um pininho de reset, tá? Então, se eu clicar nele, ele vai resetar a minha placa para ele voltar aí ao zero. Mas, bom, da placa basicamente é isso, tá bom? Tá ótimo. Vamos colocar uma outra menina aqui do lado. Então aqui eu tenho um protoboard, tá? Protoboard. Deixa eu dar um... Tá, aí, beleza. Então o que acontece? Esse nosso protoboard aqui tá... Como é que funciona o protoboard? É um protoboard pequenininho e tal, mas ele é interessante aí para a gente poder fazer as ligações, né? Eu tenho um botãozinho aqui que a gente vai usar depois, se a gente tiver tudo certo aí nas aulas, né? Ó, botãozinho. Então você vai ver que eu tenho aí, no meio, na parte central, eu tenho dois conjuntos de 5 pontos, né? Então eu tenho na linha 1 aqui, ó, eu tenho os conjuntos de A a E, né? As colunas de A a E. Então, de A a E, na linha 1, tá todo mundo, né? Tá todo mundo conectado. Depois aqui do outro lado, eu tenho do F ao I. Também do F ao I, todo mundo está conectado, tá bom? A linha 2, a mesma coisa, né? Do A ao E está todo mundo conectado e do outro lado, lá do F ao I, está todo mundo conectado. Linha 1 com linha 2 não estão conectados. Bom, e assim por diante. Isso aqui serve para quê? Para a gente colocar um circuito integrado aqui, ó. Então ele tem um encaixe certinho de um circuito integrado. Deixa eu colocar um circuito integrado aqui só para vocês verem. Eu não vou plugar ele não, mas... Ó. Então ele tem a dimensão aqui certinha para encaixar certinho no circuito integrado. Então ele vai aí, né? Aí deste lado eu tenho um lado do circuito integrado, um lado do circuito integrado para mim fazer ligação e do outro lado eu tenho os outros pinos do circuito integrado para mim fazer ligação, tá? E obviamente que eu não vou curto-circuitar o pino 1 com o pino 2, com o pino 3, etc, né? Então eles são só liberados aí. Tudo bem? Ok. Então, vou tirar meu integrado. Neste protoboard, eu tenho duas linhas laterais aqui, ó. Então, as linhas laterais, elas são curto-circuitadas, como está aqui, ó. Né? De cima a baixo, tá? De cima a baixo, ele faz um conjuntinho de curto-circuito. Justamente para você fazer uma alimentação aqui melhor, ó. Mais e menos. Mas não é obrigatório você utilizar, né, essas linhas aqui para fazer alimentação. Ajuda bastante, tá? Ajuda bastante quando a gente coloca alimentação mais e menos aqui, tá? Mas não é obrigatório, é uma linha contínua de cima a baixo. Então, mais aqui, toda a linha de mais é conectada e toda a linha de menos aqui é conectada. Ó, esse protoboard é muito pequenininho, tá? Eventualmente, protoboards maiores, pode ser que você tenha duas sessões ou três sessões dessa aqui, em que essa parte de mais e menos não esteja conectado com a parte de mais e menos aqui de baixo, né? Que vai dar sequência aqui, tá bom? Então você tem que dar uma olhada no seu protoboard. Você vê que aqui eu tenho uma conexão para você colocar um outro protoboard aqui do lado. Então, eventualmente, você pode comprar maiores e eu vou conectar aqui, tá? Da mesma forma, ó, aqui eu tenho conexões aqui, ó, plásticas, para mim conectar com o outro lado do protoboard, tá bom? Tranquilo? Dúvidas? Protoboard já tinham visto? Professores, boa noite. Oi, boa noite. O senhor já voltou para o Brasil já? Oi, tô made in Brasil já. Ah, tá. Na pena você comprou esse protoboard lá, hein? Não, não, isso aqui é coisa antiga minha, tanto o Arduino quanto esse protoboard. Beleza, só pra aí. Tá? Mas não, ele é pequenininho, já é coisa bem antiga já. Vamos lá.
Bom, então, qual que é a ideia básica aqui hoje? Primeiro a gente vai trabalhar com esse LEDzinho aqui para a gente fazer ele, acionar ele, né? Vamos fazer ele piscar aí de início, tá? E depois a gente vai colocar alguns LEDs adicionais aí para fazer a interligação desse cara aí, né? Com outros LEDs aí, tá? Vamos adicionar mais. Bom, vamos lá. Ficando aqui, eu já estou, né, com o Arduino aqui instalado, né, o programa do Arduino. Clicou nele, ó. A gente vai ver a IDE dele, ó. Ele começa assim dessa maneirinha, tal. Ele está inicializando, ok, ó. Já começou aqui, ó. Ele já tem, tá falando que tem uma nova versão do Arduino, etc. Bom, arquivo novo, tá? Pode ler, ele abre outra janela. Então aqui está o lugar onde nós vamos colocar o nosso programa aí, tá? O nosso programa então vai ser colocado aí para a gente poder fazer a transmissão, tá? Professor, não está aparecendo sua tela. A tela não está aparecendo. Tá com essa tela do Arduino aí. Oi? Assim, agora só abriu a tela que tá a gente aí falando aí. A sua tela de. Isso, exato. Tá aparecendo isso aí. E agora? Estamos vendo a do Arduino. Do Arduino. É isso aí. Tá? Então, ó. Você viu lá? Eu cliquei aqui em arquivo novo e ele abre uma nova tela e aparece dessa forma aqui, tá? Então, o Arduino, ele fala em sketch, né? Cada programa que você coloca aqui, ele fala que é um sketch, né? Um sketch. Bom, o que a gente precisa aí principalmente? Deixa eu ver aqui, ó. Em ferramentas, né? Em ferramentas. Bom, arquivo é aquele barato, né? Novo, abrir um recente, né? Ele tem lá um sketchbook aí, que são os arquivinhos que você já trabalhou. Exemplos, tá? Então ele tem vários exemplos aqui que você pode trabalhar, né? Ó, exemplos básicos de digital, analógico, comunicação. Então ele tem muito exemplo aqui para, né? Na internet você acha muita coisa também, né? O tradicional fechar, salvar como, imprimir, preferências, enfim, né? É o tradicional do arquivo. Editar também, copiar, né? Copiar, colar, selecionar, tá tudo aqui no localizar, tá? Bom, vou pular o sketch para verificar, carregar usando o programador, o compilador, enfim, né? Usando a biblioteca, né? Então ele tem algumas bibliotecas aqui que você pode incluir, adicionar arquivo. E aqui em ferramentas, né? Então a primeira coisa que a gente faz aqui em ferramentas, né? Ele tem lá a formatação, monitor serial, plotter, isso a gente vai ver mais para frente. Mas o que importa aqui pra gente é isso aqui, ó. Primeiro, a placa, né? Então eu vou selecionar qual é a placa que eu vou trabalhar, ó. Vocês veem, ó. Arduino Uno Wi-Fi, Linino, Arduino Industrial, Arduino 1, Gema. O meu é o Arduino Uno, então eu seleciono aqui. Oi? Tá me ouvindo? Tô. Uma dúvida rápida, o seu Arduino, ele tá com o idioma em português, tem como eu alterar isso ou é a versão do seu que é português? Que a minha tá em inglês. Tu sabe? Olha, de cara aqui... Porque eu baixei aquela versão que você passou lá no site do senhor, e agora eu fui me atentar que ele tá em inglês. Vamos lá, vamos ver se essas preferências aqui, ó. Configurações, senhor. Alguma coisa desse gênero. Eu preciso dar uma olhada. O que ele... Não, tranquilo, só para não atrapalhar a aula. Se eu puder me dar uma informação, eu agradeço, tá? Tá, eu vou dar uma procurada nisso, porque realmente... Tranquilo, segue o jogo aí, obrigado. Legal. Mas... Professor, Oi? se for em preferência lá, você tem como mudar lá
para português, né? É isso aí mesmo. Idioma Só do em editor, preferência. né? Ó. Isso eu colocar. Não, O acho que idioma do dá. editor. Ó. Seleciona É, aqui o português, tá? Ó. vê se vai dar Ó, certo. português de Portugal, português do Brasil, tal. Então, ó, voltando aí, né? Arquivo, Preferência. preferências, né? E aqui em idioma do editor, né? Então você vai lá e coloca, né? No caso aí, o português. Deu certo aí, meu jovem? Português Brasil. Dá um ok. Professor, deu certo assim. Obrigado, hein? Beleza. Valeu. Então aqui em ferramentas, né? Então a primeira coisa é selecionar a sua placa. Se ela não for o Arduino Uno, seleciona aí qual é o seu Arduino aí, tá bom? Depois aqui, ó, já com o conector colocado, ó, você vê que eu tenho portas seriais. No caso, a minha já é a COM4, né? A porta de comunicação serial 4. E ele já tá lá que eu tenho o Arduino Uno lá. Então ele já identificou esse cara. Ele sabe que eu tenho esse cara lá. Tá? Bom, aí o resto não interessa por enquanto, tá? Tá, verificar e compilar e depois carregar aqui também nós vamos usar esses caras, tá? Bom, você vê o seguinte, né? Ele abriu aqui, basicamente, no programa, dois conjuntinhos aqui. O primeiro conjuntinho é esse conjunto aqui, void setup, e o segundo conjuntinho é esse void loop, tá? Bom, o que é o void? O void é um programa, né? Então, ó, o void setup é o programa setup. Void loop é o programa loop, né? Void carochinha, eu posso fazer um programa chamado carochinha, então eu posso colocar lá void carochinha, né? Void programação avançada, posso colocar lá, né? Então, o que você quiser, você pode acrescentar aqui, né? Então, são programinhas, mas esses dois aqui são básicos. O setup, né? E o loop, tá? No setup, o que você vai fazer? A gente vai colocar nessa parte do setup, porque logo que o programa do Arduino vai rodar, ele vai entrar primeiro no setup, e aí depois ele vai passar para o void loop. Tá? O setup ele faz o quê? Ó, você vê que tem setup, abre parênteses, fecha parênteses. O que está no meio dos parênteses são dados que você pode trocar entre esses programinhas. Vamos supor que eu faça lá um void seno, para fazer o cálculo do seno. Então, na hora que eu dentro, por exemplo, do void loop, estou precisando calcular um seno, eu faço lá seno 30. Eu quero saber qual é o seno 30, né? Então, lá no void seno, que é quem vai fazer o seno, ele vai ter que receber, né, esse valor 30. E depois que o void seno, né, o programa de seno, calcular o seno, ele vai ter que devolver o valor do seno de 30. Entendeu? Então são variáveis que eu posso trocar entre os voids. Então o que está entre parênteses, ó, está entre parênteses aqui, ó, dentro, é justamente o que a gente pode trocar de informação entre esses programas, entre essas rotinas, tá? E aí você tem abre chaves, fecha chaves, tudo que tiver entre as chaves, ou seja, entre essa chave aqui e a de baixo, né, é o meu programa void setup, né? Do mesma forma, lá, ó, o outro void é o mesmo processo, tá? Ó, você vê, void loop, abre e fecha parênteses, porque eu não tenho o void setup e o void loop, eles não têm dados para trocar. Como ele não tem dado nenhum para trocar, meu parênteses está vazio. Não, mas tem que ter o parênteses. Tem que ter o parênteses, por obrigação. Tá? O que vai fazer o primeiro void setup? Eu vou colocar ali as características básicas que eu quero do meu programa. Então, tudo que for básico para o meu programa, por exemplo, definição de pinos,
né? Eu vou colocar ali no Void Setup. Tá? Então eu vou colocar ali no Void Setup. E tudo que depois, como é um controlador, né? Normalmente o controle é um controle em forma de loop, ou seja, é um sistema que vai ficar rodando ali de forma infinita, né? Então, a hora que você liga o seu micro-ondas, né? Ele fica de forma infinita ali, ó, atualizando o relógio, esperando você teclar alguma coisa. Na hora que você tecla alguma coisa, ele vai lá, liga a válvula de micro-ondas na potência que você quiser, pelo tempo que você pediu. E depois ele encerra e volta a fazer isso. Então, normalmente os controles são rotinas em forma de loop, né? Então a gente vai colocar o código principal aí, né? Que ele vai ser rodar repetidamente aí até infinito, né? Ele vai ficar rodando ali, rodando e não vai parar mais, tá? Bom, vamos lá. Então, lembra que o nosso LEDzinho estava no pino 13? Tá? No pino 13? Então, eu vou definir o meu pino 13 como sendo uma saída. Tá? Como sendo uma saída. Barra barra aqui é comentário. Então, barra barra, put your setup code here to home 11. Né? Então, coloque aqui o código setup, né, aqui, para você rodar uma vez. Então, esse é comentário, isso não vai aparecer. Então, eu quero definir o que? Eu quero definir o modo do pino 13. Então, pin mode, né? Pin mode. Então, vou definir um pouco. Você viu que ele ficou vermelho ali, ó. Apaguei aqui, ó. Tá errado. Tá preto ali. Ele não sabe o que é. Quando eu coloquei pin mode, ele já reconheceu. Opa, esse aqui, cara, é o que eu conheço. Eu vou deixar ele em vermelho, então. Tá? Professor, tem que ser no setup? No setup. No Void Loop. Ele vai rodar uma única vez, tá? Tá. Aí eu vou trazer aqui meu pino 13, tá? Pino 13. E o que ele vai ser? Ele vai ser uma output, né? Uma saída. Output, tá lá, ó. Na hora que eu fechei o output ali, ó, ele ficou azulzinho, percebeu? Ó, então ele está definido já. Todo o código, toda a linha em C finaliza com ponto e vírgula. E é isso, ó. O que eu vou fazer com o meu pin mode ali? Eu vou definir que ele vai ser uma saída. Bom, vai ser uma saída. Então tá lá, pin mode 13 output. Olha, vamos supor aqui, output, ó, você viu? Apaguei o T maiúsculo lá, ele já ficou preto. Olha só agora, ó. Deixei um T minúsculo. Com um T minúsculo ele já, opa, ficou preto de novo. E eu quero que ele fique azulzinho, ó. Então, esse cara é case sensitive, ou seja, ele é sensível a maiúsculo e minúsculo. Tá? Então eu preciso digitar aqui corretamente, senão ele não vai fazer o meu programa, não vai compilar o meu programa corretamente. Tá? Então ele não compila o meu programa corretamente. Professor, boa noite. Boa noite. O meu é a versão 2.2 e eu não estou conseguindo achar a placa aqui. E o meu é 1.8 ainda. Ele deve estar aqui nas portas seriais, ó. Em ferramentas. Beleza. Então, ó. O meu LED lá tá ligado, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aquele... Professor, Oi? o meu não tá ficando azul no output. E tá escrito igual o seu. Ele tá todo maiúsculo?
Tá, tudo maiúsculo. Depois a vírgula. Sim, tudo igual. Parênteses. Vamos tentar ver se ele vai aí, ó. Dessa forma, do jeito que tá, ó, eu posso mandar ele verificar. Ó. Na hora que ele manda verificar, ele já pede um nome aqui, tá bom? Eu tenho N pisca aqui, eu vou colocar, eu vou colocar uma pisca 01 aqui. Pisca 01. Vou copiar esse cara aqui, né? E vou salvar esse cara aqui. Ok, sim, tá? Então, na realidade, eu não vou colocar ele para piscar ainda. Como meu LED tá ligado, eu vou só mandar ele desligar, tá bom? Como é que eu mando ele desligar? Né? Digital, então eu vou fazer um comando aí digital, ou seja, um 0 e 1. Write, eu vou escrever. Né? Eu vou escrever. E aí, ó, olha lá que o W é maiúsculo, o resto é tudo minúsculo. Mas o W do write, ele é maiúsculo. Quem que eu vou escrever? Eu vou escrever no pino 13. Vou escrever no pino 13. E depois, o que eu vou fazer com ele? Se o pino 13 está em nível alto, né, ele está ligado, ele tem mais 5 volts lá, eu vou colocar ele em low. Low é baixo, né? Em inglês, low é baixo. Então eu vou colocar ele em 0. Né? E aí a gente quer que ele apague, obviamente. Tá? A ideia é que ele apague, então. Assim que eu faço aqui, ó. Então nesse pininho aqui, ó, eu verifico. Eu posso compilar ele. Né? Ó, ele está compilando aqui, ó. Ao final da compilação, ele já dá um ok aqui. Tipo, olha, seu sketch usou 726 bytes, 2% do espaço de programa. O máximo é 32K. Variáveis globais usam 0 bytes, eu não tenho nenhuma utilizada, nenhuma variável global. E no máximo eu posso usar 2K bytes aí para variáveis globais, né? Mas eu não estou usando nenhuma aí. Que mais? É isso, né? Ó. Aí quando eu aplicar nesse cara aqui, ó, carregar, ele vai enviar pro meu arquivo. Tá? Ele vai enviar pro meu arquivo. Bom, deixa eu só mudar aqui a minha página aqui. Só um minuto. Ô, professor. Oi, Boa noite, tudo bem? tudo bem. Quando você usa aquela palavra C, é outro tipo de programa? Palavra C? No caso assim, né? Se fazer tal coisa, vai apagar a lâmpada. Assim, sabe? Não tem uma parte de... É um comando chamado if. A gente vai ver o mais if, pra né? frente. Então, mas isso aí é comando, então, não é programa. Não, é um comando dentro do programa, né? Um comando. Beleza, professor, obrigado. Tá ok. Então, ó. Tá vendo lá que o nosso, né? Nosso LEDzinho aí, ó. Né? Ele tá aceso aí, tá bom? Eu vou mandar o programa agora, tá bom? Então eu vou pegar, vou fazer o envio desse programa. Professor, Oi. para funcionar tem que ter essa placa do Arduino, esse programinha? Então, é com a placa que eu vou verificar se tá ou não funcionando, né? Então a gente vai ter que comprar essa plaquinha. Por exemplo, no Tinkercad ou algum outro simulador, aí eu não vou precisar da placa, né? Mas eu vou usar o simulador para me ver o resultado, né? Então tem que Então isso também quer perguntar também. Oi? Vai ter que comprar um Arduino, né? Não. A ideia é a gente usar mais para frente aí um simulador, né? Então, o Tinkercad dá pra poder fazer isso, não dá? Sim, Danilo, dá para usar o Tinkercad.
O CAD, sei lá. Eu vou dar uma olhada direitinho no Tinkercad, porque o nome da nossa disciplina é Técnicas Avançadas de Programação. Então, o que acontece? A programação lá no Tinkercad, ele é meio sem linhas, né? Então, ele vai encaixando os bloquinhos lá e tal e fazendo. Mas o pessoal me falou que dá para você escrever, né? Então, se der para escrever, eu acho que vai dar para usar o Tinkercad. Professor, Oi. Dá para escrever sim, eu viu, tinha que professor? trocar para texto. Tá legal. Professor, eu estou escrevendo aí igual você colocou aí, mas não mudou em nada. Quando eu coloco para simular lá, tá dando erro. Que eu não consegui abaixar esse programa do senhor. Então, mas você tá com qual programa, então? Tô no Tinkercad. Então, espera lá ver. Eu não sei o que tem lá no Tinkercad. Tá, hoje a gente tá vendo aqui. Tá? Eu vou te deixar de lado aí por enquanto, né? Sem problema, professor. Pode dar aula aí, eu vou acompanhando, mas se puder passar depois por ele aí, eu A agradeço. ideia é mais pra frente a gente evoluir pro Tinkercad mesmo e a gente brincar mais nele pra gente poder, né? Porque lá todo mundo, tipo, por exemplo, já como se fosse a placas em mão, né? Consegue conectar as coisas, tudo certinho. Acho que é bem melhor. Sim. A ideia é usar algum simulador, né? Se não for aquele o Tinkercad, vai ser um outro simulador, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Bom, beleza? Então a ideia, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o envio aí do programa, né? Então na hora que eu bater, né? Não tá aí na sua imagem, mas eu tenho aquele envio, né? Que ele vai justamente fazer enviar o programa aqui para o Arduino, tá? A gente vai notar esses dois caras aqui piscar e aí, obviamente, esse cara aqui vai apagar, né? Então, ele vai dar uma piscadinha também, mas ele vai finalizar apagado uma vez que eu só mandei, né, que ele apagasse, tá bom? Então, ó, vou mandar. Tá compilando de novo, tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Ó, só um minutinho. Ó, piscou ali, ó. Já apagou, ó. Funcionou, ele tá apagando. Pode falar. Então, quando eu conecto esse cabo aí no meu computador, né, esse cabo USB, eu configuro essa placa do Arduino, certo? Ele vai entrar em comunicação, né? Isso. Depois, para esse Arduino funcionar, ele tem que estar ligado no computador ou não? Pode estar desligado, só ligado na fonte aqui direto. Então, Ele guarda essa configuração? Se eu ligar ele na fonte direto, ele vai continuar trabalhando normalmente. Ok. Tá? Então, a conexão ao computador, agora ele está funcionando como alimentação também, tá bom? Mas no momento que você programar ele e deixar ele programado, você pode só alimentar por esse botãozinho aqui, ó, por esse pino aqui, ó, né? Que ele vai continuar trabalhando com o último programa que você mandou para ele. Ok. Você viu que a gente ligou, por exemplo, lá, ó, e ele estava desligado esse cara aqui, ó, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou desligar esse cabra, ó. Ó, você viu que meu on aqui, ó, desligou, né, ó. O cabo não tá ligado, não tem alimentação nenhuma, né? E esse meu amigo aqui, né, esse LEDzinho aqui tava desligado, né? Na hora que eu conectar de novo, ó lá, ligou ele aqui, ó, tá em on e o nosso LEDzinho tá apagado. Você viu que na hora que eu liguei aqui ele veio aceso, tá? Sim. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou trocar aqui de low para high, né? High em inglês é alto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse cara, tá? Eu vou ligar esse cara. Vou fazer a transmissão aqui, tá? Ó, tá compilando o sketch,
Você vai notar que o TX, RX, ele vai piscar rapidinho, tá, pessoal? Presta atenção que na transmissão às vezes a gente nem vê, viu? Ó, tá compilando ainda. Tá finalizando, ó. Ó, já mandou, ó. E o LED ficou aceso. Ok? Ó, ele tá aceso. Aí eu vou tirar esse nosso amigo aqui. Ó, tirei. Beleza, ó, tá apagado e tal. O que a gente vai fazer? Opa, vamos ligar. Vamos ver o que vai acontecer com esse cara. Ligou, ó. E como é que tá o meu LED? Ó, tá funcionando ligado. Você viu que ele continua com o mesmo programa que ele tá anteriormente aí, tá? Então você alimentou ele. Ele vai trabalhar, né, com o último programa que foi descarregado nele, tá bom? Legal. Tá ótimo, então. Deixa eu